Lourdes, você fecha o microfone? Oi? Não, Lourdinha, fecha o microfone de todo mundo? Sim, vou fechar. Obrigada. Tá visível a apresentação aí? Sim. Tá, obrigado. Ué? Por que saiu? Para a gente não saiu, não, Celso. Para mim saiu. Tá o Estranho. Maria, nossa mãe, tá o primeiro slide. Espera aí, deixa eu ver aqui o que aconteceu aqui. Tá aparecendo outra tela. Eu vou parar e vou compartilhar de novo. Agora tá, né? Está. A nossa homenagem às mães no dia de hoje. E nós vamos hoje falar da mãe maior, da nossa mãe Maria. É honesto dizer para vocês que houve momentos em que eu senti assim, uma grande dificuldade de fazer essa apresentação. E eu não entendia muito bem por quê, mas é porque, muito provavelmente, esse é um assunto de tão subida importância para todos nós, que, às vezes, nós, meio que subconscientemente, nos sentimos assim um tanto pobres de espírito, no sentido de falar daquela que teve aqui na face do planeta o papel de mãe de Jesus, né? Então, é importante a gente entender que... deixa eu passar aqui. Missão de Maria. É importante nós entendermos o seguinte, que se nós que sabemos que existe tanto cuidado na preparação da encarnação de cada um de nós, tanto cuidado em buscar fazer um trabalho preparatório para que nós possamos ter o melhor sucesso possível, o que se dirá da missão de Jesus, né? Jesus é o nosso governador celeste, e nós podemos dizer que a missão de Maria meio que se confunde com a própria missão de Jesus, porque Maria viria para receber Jesus em seu ventre para a sua missão. Então, nós podemos imaginar, por tudo aquilo que a gente já aprendeu, que os Espíritos nos ensinaram sobre a preparação de uma encarnação, nós podemos aquilatar do tamanho dessa missão, né? De receber o próprio governador celeste, que, por amor a nós, fez questão de renascer entre nós como exemplo para nos ensinar a viver. A missão de Maria, como sua mãe, sem dúvida alguma, requeria um trabalho preparatório em relação a ela também extremamente importante. Então, Maria tinha que ser um espírito muito
muito especial para ser voltado para esse mistério de ser mãe do maior missionário que a Terra já recebeu e continua vivendo sob a sua direção. Mas é especial no seguinte sentido: nós sabemos que, pela lei, o que ocorre é que são aproveitadas as características já desenvolvidas dos espíritos. Então, nada foi dado para Maria para que ela desempenhasse a sua missão. Nada é dado a ninguém para que se desempenhe de uma missão na face do planeta. Nós recebemos apoio, nós recebemos inspiração, nós contamos com a misericórdia de Deus para as nossas, para muita coisa de nós mesmos, mas a preparação, quer dizer, o patrimônio espiritual de cada espírito é conquista do próprio espírito. Isso é inalienável. Então, nós podemos aquilatar da grandeza espiritual de Maria, que era realmente um espírito, é um espírito que foi escolhido para essa missão. Certamente que nós também aprendemos dos espíritos que precisaria que houvesse uma certa afinidade entre esses espíritos, a benefício da missão que iriam desempenhar, e, embora nós não tenhamos informação a respeito disso, nós podemos inferir que essa ligação já era anterior e muito disso foi preparado também no espaço antes que esses espíritos reencarnassem. As informações que nós colhemos são dos amigos espirituais, né? que na literatura que fala justamente a respeito de todas essas coisas, da missão de Jesus, de quem era Maria, de como estava preparada para isso. Então, o trabalho de reunir esses espíritos, além de Maria, que iriam conviver com Jesus nessa sua missão, era um trabalho que foi muito bem preparado, né? Tanto é que o sucesso foi absoluto, em todos os sentidos. E tanto é que, graças a isso, nós estamos hoje aqui, sem nos sentirmos merecedores disso, mas falando a respeito desse tema. Nós podemos dizer que Maria era um anjo encarnado, porque nós sabemos que os espíritos desenvolvem o seu lado de sentimentos, o seu lado moral e o seu lado do intelecto também. No sentido do lado moral, Maria beirava a angelitude, porque era um espírito extremamente amoroso, extremamente cândido, todos a admiravam. Ela era, por onde ela vivia, onde ela estivesse, todos sentiam que ela era uma pessoa muito especial. E como é que era essa vida de Maria, né? Bom, antes de falar da mediunidade de Maria, nós podemos dizer que Maria era filha de Ana e Joaquim. E
depois de um certo tempo, quando Maria estava por volta de 15 anos, seus pais faleceram, com diferença de meses entre um e outro. Então, os parentes do pai de Maria, de Joaquim, trouxeram ela para o grupo de Virgens de Sião, que ficava no Templo de Jerusalém, onde ali ela começou a desenvolver uma série de potencialidades de acordo com as tarefas que era comum que as moças desenvolvessem naquela época, que esse grupo era um grupo que trabalhava dentro do Templo de Jerusalém e era especial no sentido de que, a par da austeridade de uma atividade no próprio templo, que era pedida, era também uma maneira de fazer com que as moças que lá estudavam, lá cursavam nesse grupo, se notabilizassem em diversas coisas. Então, Maria aprendeu a tecelagem, a fazer uma série de... Porque isso, naquela época, era uma coisa importante, era um ofício. E ela era muito elogiada porque ela fazia essas coisas todas muito bem feitas. Nós vamos ver que esse povo era assim muito... fazia um trabalho muito bom no sentido de preparar os filhos para uma atividade não só como sustento, mas também de contribuição para o meio social em que viviam. Então, é muito interessante que nós entendamos o seguinte, que se nós compararmos com a situação de hoje em dia, né, claro, todos se preocupam em ter uma tarefa, em alguma coisa, mas quando nós entendemos que naquele tempo isso era voltado para o benefício do meio social, e nós entendemos que não era só para o próprio sustento, nós entendemos como isso era importante. Paulo, por exemplo, ele aprendeu tecelagem com o próprio pai, quando ele vivia em Tarso, né, com o pai, e isso foi importante para depois ele tirar o próprio sustento. E depois que ele saiu da função dele no Sinédrio, que ele viu Jesus às portas de Damasco, então ele já tinha essa habilidade desenvolvida por insistência do próprio pai. Ele era um doutor da lei, ele estava se formando lá como uma pessoa importante no Sinédrio, mas, mesmo assim, os pais faziam questão de ensinar um ofício qualquer para o filho que poderia ser útil mais tarde. Então, o benefício de ter levado Maria para o grupo de Sião não só era nesse sentido de aprender uma tarefa que lhe poderia ser útil mais tarde, mas também porque era um ambiente em que, pela austeridade, também ensinava a disciplina e uma série de outros valores, né? Nós entendemos com isso que lá, nesse grupo, ela ficou 2 anos. E já nessa época, Maria passava por uma série de ocorrências de mediunidade, e ela relatava para as pessoas, e as pessoas não entendiam, achavam que ela era assim uma moça meio dada a
extremos emocionais, ela não era compreendida muito bem, porque ela, depois de um certo tempo, ela via os pais, né, que já haviam falecido, e conversava com eles com naturalidade, e não só durante os momentos de sono, não. No estado de vigília também, Maria conversava com os espíritos, e um em especial lhe trazia assim uma grande felicidade que ela por ela mesma, ela identificou como o anjo guardião dela, e que conversava com ela, mesmo durante o estado de vigília, lhe dava conselhos, ele informava de determinadas coisas. Quando, depois que ela saiu lá do grupo, que passou 2 anos lá, e ela saiu, o José, que era um viúvo, o carpinteiro, queria pedir a sua mão. E quando ele pediu a mão de Maria, ela nem titubeou. Ela aceitou porque ela já havia sido informada pelo seu anjo guardião de que ela ia conhecer um homem muito mais velho e que iria lhe propor casamento. Então, ela aceitou com toda tranquilidade aquilo, né? Porque ela acha que... e para ela, isso tinha um sentido de missão mesmo, embora ela não compreendesse muito bem isso. Mas aceitou ali se casar com José. E, ao longo da vida dela, ela teve várias dessas ocorrências mediúnicas que eram naturais nela, e aqui a gente começa a entender o seguinte: essa questão da mediunidade, nós já vimos que obedece a 3 imperativos. Um, que nós podemos falar que, infelizmente, é a mediunidade torturada, né, que são os processos de ligação com aqueles que nos influenciam por uma série de motivos que estão no nosso passado. O outro, a mediunidade missionária, que também é algo que diz respeito às nossas dívidas e tudo isso, mas que tem um outro caráter, e a mediunidade de Maria, que era uma mediunidade natural em quem já tinha uma ligação muito forte, tinha um desenvolvimento espiritual muito flagrante em direção à angelitude, porque ela era todo o coração, ela era uma pessoa que vivia por o bem, não desejava mal a ninguém, ela só queria amar os animais, as pessoas. Então, essa mediunidade era algo natural nela. E a gente entende que a compreensão para nós, que para nós é importante, desses estados mediúnicos, mostra uma distinção muito clara nesses tipos de mediunidade, que no caso de Maria, era uma coisa inteiramente natural nela, né? Bom, José era viúvo de Débora, com quem teve 5 filhos, sendo que 2 deles depois morreram. Mas Maria já estava casando com José e já tinha os 3 enteados, né? Os 3 filhos de José, para cuidar, o que ela fazia com grande alegria, né? E, depois de um certo tempo, né, ela, nessa convivência, ela, como conversava com o anjo guardião, que lhe informou que ela ia receber, ela iria ser mãe de alguém que tinha uma missão muito importante no planeta. Isso foi informado para ela, mediunicamente. E ela ficou com intenso júbilo, né? Ela ficou muito satisfeita com isso, e ela falava isso para José. E José era um espírito prático,
pragmático, era muito austero e, para não desagradar a jovem esposa, procurava ali dar atenção a ela, mas achava que aquilo ali era uma coisa de toda jovem mãe quer ter como filho um príncipe, né? Alguém que é importante, tudo isso. Então, ele achava que isso era mais desses anseios de um tipo de jovem mãe mesmo que vai esperar o primeiro filho. E ali ela ficou grávida do primeiro filho e ela teve uma gravidez felicíssima. Mas, antes disso, né, o que aconteceu? Ela, já casada, ela recebeu a visita desse anjo guardião, de quem ela tinha aprendido a gostar muito, porque era alguém cuja proximidade lhe fazia muito bem, e que lhe apontou um espírito do lado dele. E esse espírito era o espírito que, quando encarnasse, tomaria o nome de Jesus. E disse para ela que relembrou a ela, buscou relembrá-la de que essa situação era um compromisso assumido antes de ela encarnar. Ativou as reminiscências dela e ela sentiu isso. Sentiu que realmente havia uma ligação, sentiu realmente, se lembrou mais ou menos daquele passado, inclusive se lembrou de que ela vivia, antes de encarnar, num lugar que era completamente diferente e que ela também sentiu um pouco da angústia de estar longe desse lugar, como sentem todos os anjos, todas as criaturas boníssimas e já adiantadas espiritualmente, quando se percebem presas ao corpo físico. E dali ela passou a engravidou de Jesus, né, para receber o filho, e foi uma gravidez assim felicíssima. Perdão. É importante lembrar o seguinte, que Jesus, Maria e todos os espíritos envolvidos nessa missão viviam de maneira a exemplificar para os seres encarnados nesse planeta como se deveria viver. Então, não existe... Maria teve a concepção e a gestação como qualquer outra mulher. Isso, de forma nenhuma, mas de forma nenhuma, faz com que mereça qualquer reparo esse tipo de coisa, porque nós sabemos que os seres desse planeta têm assim, muita dificuldade para se espiritualizar. Isso faz com que nós mesmos, muitas vezes, coloquemos certa distância para aquilo que deva ser atingido. Então, quando nós temos notícia de criaturas que atingem esses estados, as pessoas se acostumaram a ver nisso coisas miraculosas, coisas que elas não são capazes de fazer ou de viver, quando, na realidade, a lição vem justamente de convidar para essas possibilidades, e se nós somos convidados para essas possibilidades, é porque Deus sabe que sim, nós temos que trilhar esse caminho de desenvolver isso
para nos sentirmos mais capazes. Então, isso de milagre, isso de coisas assim inatingíveis, são a distância que o próprio homem coloca em coisas que ele acha que não é capaz de viver, né? Então, Maria teve uma gestação normal, muito feliz, principalmente porque, pela proximidade do seu filho amado, né, que ela, cujas vibrações ela sentia, e ela teve também uma família completamente normal e comum. Dentro dessa mesma situação, de achar que, por serem Jesus e Maria, tinha uma condição especial, na realidade, o que existe de especial nesses espíritos foi atingido graças aos esforços que eles fizeram em suas existências anteriores para chegarem onde chegaram. Mas nada lhes foi dado de especial para a missão. Eles encarnam aqui com o mesmo tipo de esquecimento, o mesmo tipo de problema, que suscetíveis a viverem a problemática da vida num planeta como a Terra, e todas essas coisas, só que reagem a essas coisas de uma maneira completamente diferente por causa do próprio quilate espiritual já desenvolvido nos esforços que fizeram anteriormente. A missão de Jesus e a missão de Maria também são exemplos claros e completos de que eles não podiam ter nenhuma condição especial, porque senão eles não seriam o exemplo que foram, né? E é muito importante. Maria teve lá outros filhos, filhos com problemas, filhos dados a sentimentos que precisavam ser trabalhados e todas essas coisas, mas ela era realmente um anjo encarnado. E o seu filho Jesus, o maior missionário. Então, todos esses valores que eles tinham eram já do próprio patrimônio espiritual, né? Maria tinha também uma outra característica familiar muito importante. Como mãe, ela poderia ser aquele tipo de mãe que procura antes exercer a autoridade como desculpa para direcionar a vida dos filhos para uma determinada situação, em vez de sentir os filhos. Maria não era assim. Maria não foi assim. Maria sempre foi terna, amorosa, era todo amor. Então, isso foi muito importante também, a escolha de Maria, por essas características, porque criança, Jesus poderia ser suscetível a determinado tipo de influência que atrapalhasse um pouco a sua missão. Então, Maria foi o espírito ideal para justamente não causar esse tipo de influência na infância de Jesus, porque nós sabemos que, na infância, a criança é como um barro impressionável, né? E como Jesus queria ser um exemplo para todos, o tipo de vida, apesar do espírito que reproduziu todas as situações da vida dos seres aqui no planeta, justamente pela força do seu exemplo. Maria e seu filho Jesus. Existia essa ligação e, depois de um certo tempo, quer dizer, Jesus, quando José faleceu, Jesus tinha 23 anos,
E Maria, então, assumiu a chefia do lar, por assim dizer, e Jesus já manifestava nessa idade uma preocupação muito grande em instruir as pessoas a respeito de um tipo de vida para livrá-las do sofrimento. Então, Jesus já começava a compreender, ele já tinha essa inclinação para a sua missão, já surgia nele esse impulso para ser o missionário que ele é, né? Então, os seus irmãos estranhavam um pouco que ele não entrasse numa situação de arrumar uma atividade que fosse, vamos dizer assim, diretamente ligada ao sustento da família e não ficasse pensando nessas coisas como quem sonha acordado para falar a respeito, para fazer falar as coisas que falavam. E isso também preocupava Maria, porque ela, pelo grande amor que tinha a todos, ela queria que tudo desse certo. Mas nessa relação com o filho, ela podia até não compreender muito claramente que o filho não tivesse uma vida como o da maioria dos jovens da sua idade, as mesmas preocupações com a vida prática, todas essas coisas, mas compreendia dele o impulso de viver todas aquelas coisas mais preocupadas com o futuro, a ligação, ele falava da ligação que ele tinha com o pai dele, que está nos céus, e que ele tinha que obedecer ao pai dele, que está nos céus. Ele falava a mesma coisa para José. E José, é preciso que se diga, era também um espírito não só talhado para aquela missão que teve, mas era um espírito que, além de austero, ele também tinha o seu grau de espiritualização muito importante. Fala a literatura que José admirava os essênios, que aprendiam um tipo de terapia com os essênios que corresponde ao que nós chamamos de passe. Então, José compreendia muito bem a Jesus, embora achasse que ele deveria também ter uma vida voltada para o próprio sustento, todas essas coisas, mas ele respeitava muito, ele descobria em Jesus esse tipo de espírito preocupado com essas coisas, e o respeitava. E Jesus falava para ele: meu pai, eu obedeço antes a Deus. E José via nisso uma coisa que era muito séria e que precisava respeitar. E Maria, preocupada só com o bem-estar do filho, procurava aconselhá-lo, como toda mãe faz, no sentido de prever que ele não passasse por determinadas dificuldades, né? Mais tarde, quando Jesus começou realmente a pregar, uns 6, 7 anos depois, ela via que o filho tinha um quê de revolucionário no bom sentido, mas a preocupação dela era com a reação que isso podia causar ao sinédrio, às pessoas, aqueles que achavam que Jesus estava cometendo erros e tudo isso. Então, a preocupação dela era a preocupação de mãe, né? Era uma preocupação de quem queria que nada de mal acontecesse ao seu filho. Maria e a maternidade. Muito bem. O sentido de maternidade é uma coisa, assim, extremamente importante. Por quê? Vamos pensar aqui numa coisa. O amor de mãe é a primeira forma de amor
que o ser encarnado conhece. É a primeira situação em que o ser que está encarnando sente que existe alguém que o protege, que lhe quer bem, que faz com que ele que vive para a sua felicidade. É claro que nós não estamos falando aqui em situações de expiatórias em que a mãe rejeita o filho rejeita a mãe, todas essas coisas. Nós estamos falando de uma situação que seria normal, né? Então, a primeira expressão de amor que os filhos conhecem é o da sua mãe. Então, a maternidade tem um sentido extraordinariamente importante para a humanidade, em todos os quadrantes da humanidade, pelo seguinte, porque é o amor que começa a ensinar o amor maior, que é o amor de Deus por nós. Então, podemos dizer que o amor das mães é o amor que mais faz ensaiar o amor de Deus por nós. Porque é um amor todo cuidado, todo desvelo, todo carinho, toda proteção, que implica em severidade quando necessária, mas sem nunca perder a doçura, que mostra a preocupação em fazer seguir o caminho. Então, Maria foi o maior exemplo de maternidade que a nossa compreensão pode conceber, porque ela foi a mãe perfeita. Com todas as coisas que aconteceram, tendo uma família normal e tudo isso, ela era a mãe por excelência, né? Então, quando Maria engravidou para que Jesus nascesse, José a levou para a casa de Sara, que é uma velha tia dela, em Belém. Então, ali, ele precisava levá-la para lá, porque ela precisava de alguém que cuidasse dela, né? Para que não houvesse nenhum problema. E nessa casa, que era uma casa muito pobre, era uma casa que tinha 2 cômodos. Num dos cômodos ficava todos os móveis e toda a família, e todo mundo dormia lá, onde se cozinhava, fazia tudo. E no outro cômodo, onde se guardavam todas as coisas, inclusive os animais, que era comum naquela época, principalmente nos lugares mais pobres, né? Então, Jesus nasceu numa casa em que os animais ficavam dentro, num cômodo. Ele não nasceu numa manjedoura, ele nasceu simplesmente num lugar, como era comum naquela época, em que se guardavam também os animais. E ela ali teve Jesus, que todo mundo ficou impressionado com a beleza e com a expressão de Jesus quando nasceu, que não parecia realmente uma criança comum. E isso fez com que Maria ficasse felicíssima, né? Muito bem. Maria, antes de ir para Éfeso, o que aconteceu? Desenrolou-se toda a situação. Ela viveu ali aquela situação do drama do Calvário e tudo aquilo, mas é preciso que se leve em conta o seguinte: Maria, ela criou 10 filhos. 10 filhos. Ela tinha 3 do casamento de José com Débora, teve Jesus e depois teve mais 6 filhos. Além de criar 10 filhos,
ela, depois que José morreu, aliás, mesmo antes de José morrer, ela também trabalhava como tecelã para cuidar do sustento da casa. Então, ela fazia muita coisa. Ela foi muito trabalhadeira para a família, para tudo, e fazia isso com grande alegria no coração. A vida passou, houve o drama do Calvário, e ali ela, então, finalmente compreendeu que realmente o filho tinha aquela missão. É a missão que é de realmente salvador da humanidade, e até se arrependeu de não ter compreendido isso antes, mas era cuidar de mãe, que queria o bem do filho. Depois que aquilo tudo terminou, João, que está sendo uma criatura muito importante em todo esse processo, inclusive atualmente, né, a levou para Éfeso, que hoje em dia fica um lugar que fica na Turquia, mas era Grécia naquela época, e ali ela viveu o final dos seus dias. Ela desencarnou dormindo, como acontece justamente com os espíritos, que, uma vez cumprida, e muito bem cumprida a missão, simplesmente voltam para o lugar de onde vieram. E ali ela não parou de trabalhar, e trabalha muito até hoje, porque a Maria, ela é responsável pelo drama dos suicidas, como nós sabemos. E nós buscamos, de alguma forma, todos nós, contribuirmos da maneira que for para esse grande trabalho que ela realiza, que não é aqui o escopo do trabalho falar sobre esses detalhes, até porque o nosso tempo está terminando, mas ela continua trabalhando com todo o amor que lhe caracteriza, e, graças a esse trabalho e todo esse amor, muita coisa importante está sendo feita. E aqui eu gostaria de terminar falando a respeito do seguinte. Eu busquei, para fazer esse trabalho, uma figura de Maria que fosse fiel à sua simplicidade, ao seu modo de ser e ao caráter da sua missão, e não achei. Não achei em nenhum lugar. Então, eu achei muito mais congruente com o trabalho não usar imagem nenhuma, né? Porque as pessoas confundem, infelizmente, com todo respeito, a gente fala com todo respeito, mas a gente só vê imagens de Maria, muitas vezes com mantos suntuosos, com coroas. Isso, muito pelo contrário, isso a imagem de Maria era a imagem mais simples que existia, mas é justamente nessa simplicidade que está o grande quilate espiritual de Maria. É justamente nessa humildade. As pessoas confundem humildade com coisa que tem pouco valor, mas humildade é o antônimo exato de orgulho. Então, Maria foi um exemplo de amor, de humildade e de simplicidade, com tudo que isso quer dizer. Então, para terminar, nós gostaríamos de falar aqui, como nós aprendemos: Salve Maria, cheia de graça, o Senhor contigo. Bendita és entre as mães, e bendito o fruto do teu ventre. Santa Maria, Mãe de Jesus,
Roga a teu Filho por nós que tanto erramos, agora e na hora da nossa morte, que assim seja. Então,